Nesse conteúdo nós vamos falar de Vale e também de Bradespar, vai entender o cenário positivo da Bolsa de Valores no dia de hoje para as empresas ligadas no setor de mineração e vamos fazer uma análise também da questão da demanda aí futura do minério de ferro, que é muito favorável e benéfica tanto para Vale e também para Bradespar. Eu sou o Thiago, se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça parte do nosso canal. Vamos começar falando então das companhias. A gente vai falar da Vale, que é a mineradora, e também da Bradespar. Trago aqui a BRAP4, que é a holding que tem participação ali de cerca de 3,8% na mineradora Vale. Então nós temos aqui hoje um cenário mais positivo na Bolsa de Valores. A gente vai entender os motivos que estão levando as ações tanto de Vale, Bradespar e também de outras empresas ligadas ao setor de mineração com esses ganhos nas cotações na data de hoje. O fato é que com a melhora no cenário aí da precificação da tonelada do minério de ferro acaba favorecendo as companhias que estão ligadas e também conectadas nesse setor, principalmente na economia chinesa. Então, quando a China aí dá sinais de melhorias e avanços na sua economia, acaba impulsionando as commodities de um modo geral. E também o minério de ferro aí ganha força, justamente porque a China é hoje a maior compradora de minério de ferro do Brasil e a Vale é a principal exportadora de minério de ferro para a economia chinesa. Então a Vale está com uma alta forte hoje, crescendo mais de 5%, enquanto eu estou gravando este conteúdo, a R$ 62,74, uma alta na faixa de 5%, a mínima ela chegou a R$ 56,77 e a máxima R$ 74,67, quando a gente fala aí das últimas 52 semanas. Dividend yield da mineradora na casa de 11%, ela já pagou nos últimos 12 meses R$ 6,98. Nos últimos 12 meses está caindo 11%, uma queda acumulada, e no mês atual agora de abril está avançando um pouco mais de 2%. Falando agora da Bradespar, trago aqui as ações BRAP4, que são as ações preferenciais, está com uma alta também na casa de 4%. Então, quando a Vale tem ali os ganhos tanto de cotação e também de equivalência patrimonial, a Bradespar acaba acompanhando justamente porque ela é essa holding que tem essa participação diretamente na mineradora. A mínima dela foi R$ 19,42 e a máxima chegou a R$ 25,66 quando a gente fala aí nas últimas 52 semanas. Dividend yield da Bradespar, BRAP4, aqui na casa de 14%, ela já pagou nos últimos 12 meses um pouco mais de R$ 3,02. Então, analisando tanto Vale ou Bradespar, são duas grandes companhias aí. A Bradespar é mais atrativa nessa parte da distribuição de dividendos, por isso eu prefiro um pouco mais alocar em Bradespar, mas tenho também uma posição um pouco menor em Vale. Importante na sua estratégia de investimento é entender os riscos que estão atrelados a essas companhias ligadas principalmente a commodity, no caso aqui das duas ao minério de ferro, que existe oscilações e elas dependem muito da demanda e também do crescimento econômico chinês para continuar avançando aí tanto na parte da geração de caixa, da Vale, geração de receita e lucros, e também a Bradespar vai absorvendo todo esse crescimento da mineradora. Nos últimos 12 meses, está tendo uma queda um pouco mais de 9% nas ações da BRAP4 e no mês atual está avançando um pouco mais de 1,9%. Vamos entender agora um pouco da questão do mercado. Então, hoje a Bolsa de Valores está tendo uma alta interessante, puxado muito por Vale e também por outras empresas ligadas à mineração. E um dos motivos aqui é o minério de ferro, que a gente vai entender neste conteúdo. Temos aqui as empresas ligadas ao setor de mineração avançando forte. Então, além de Vale e também de Bradespar, nós temos aqui CSN Mineração, Usiminas, a própria Gerdau também tendo crescimentos interessantes na cotação. Aqui Usiminas e CSN avançando aqui um pouco mais de 4% as suas
cotações, muito em razão aí dos preços futuros do minério de ferro, que a gente vai entender agora, que vem ganhando força no dia de hoje, justamente por essas expectativas de melhoria na economia chinesa. Então, nós temos aqui a negociação dos futuros contratos de minério de ferro, avançando aqui um pouco mais nas bolsas de Dalian e também na bolsa de Singapura. Então, com o crescimento da cotação do minério de ferro acima aqui de $100 a tonelada, favorece muito as operações da Vale. A Vale, lembrando para você que é investidor, para você que está monitorando tanto o Vale ou o Bradesco, ela tem uma boa eficiência na sua parte de operação, desde a extração ali do minério de ferro, passando pela logística, toda a parte de condução até as exportações. O preço bacana que eu vejo no minério de ferro para que a Vale continue tendo bons resultados, continue pagando bons dividendos e também a Bradespar absorvendo todos esses dividendos da mineradora e também distribuindo para nós que somos investidores um preço ideal aí para o minério de ferro seria na casa de 120 a 130 dólares, que é um preço razoável para que a Vale continue tendo desempenhos favoráveis na sua geração de caixa. Abaixo de 120 dólares, 130, acaba impactando e nós observamos que nos últimos dias de negociação da Bolsa de Valores, a Vale chegou aí sendo negociada na faixa dos R$60. Então, o minério de ferro acima aí dos 120, 130 dólares, que é um preço razoável para o cenário que nós vivemos hoje, principalmente na economia chinesa, é um preço ideal aí para a Vale continuar tendo desempenhos interessantes na sua geração de caixa. O fato é que hoje, apesar nessa faixa de 100 dólares aí, ou a tonelada do minério de ferro, as ações das companhias vêm ganhando força. Porém, nós temos aqui uma visão mais estratégica que o Itaú BBA nos traz também a respeito aí da crise imobiliária na China, que acaba impactando as empresas ligadas ao setor de mineração. Inclusive, o Itaú traz aqui uma visão muito interessante, uma análise a respeito da questão das exportações de minério de ferro para a gente entender. Então, com base aqui na Secretaria de Comércio Exterior, Itaú aí acabou analisando as exportações de minério de ferro, totalizaram 89 milhões de toneladas aqui no primeiro trimestre de 2024, apresentando um aumento de 12% na comparação anual. Porém, teve uma queda de 19% quando a gente compara com o trimestre anterior. Então, apesar do crescimento nas exportações de minério de ferro, quando a gente compara a base trimestral, que seria o primeiro trimestre de 2023, com o primeiro trimestre agora de 2024, teve esse aumento de 12%. Quando a gente compara com o quarto tri de 2023, teve uma queda de 19%. Então, apesar do crescimento, o Itaú traz essa reflexão para nós que somos investidores, para nós que acompanhamos as companhias ligadas ao minério de ferro, que existe ainda um ponto de atenção com a demanda das exportações do Brasil com relação ao minério de ferro. Ele traz aqui uma informação também importante a respeito da Vale e também as exportações que a mineradora realizou no primeiro trimestre agora de 2024. Então, no Brasil, aqui durante o primeiro trimestre de 2024, as exportações no Porto de Vitória, que é um sistema utilizado, o sistema sul da Vale, aumentaram 26% na comparação com o ano anterior. Então, quando a gente compara o primeiro trimestre 23 com o primeiro tri 24, teve um aumento aqui de 26% aqui nas exportações do Porto de Vitória. No mesmo período, o Porto de Itaguaí, que é utilizado aí pela CSN, registrou um aumento aqui também de 19%. Então você vê que existe um crescimento na base trimestral, porém, quando a gente comparou ali com o quarto tri de 2023, existe essa queda nas exportações do minério de ferro. Importante que tenha essa recuperação na data de hoje, garantindo aí bons ganhos nas cotações da empresa, mas você, como investidor, ou você que está monitorando as empresas do setor de mineração, é importante entender essa questão do setor cíclico, que é a demanda e consumo da matéria-prima, que é o minério de ferro, que acaba impactando as ações das companhias de forma positiva em caso
de melhoria no cenário de consumo ou de queda em caso eventual de baixa demanda e procura pelo minério de ferro. Então falamos hoje de Vale e também de Bradespar, a Vale conectada ao setor de mineração e a Bradespar, que é a holding que tem ali participação na mineradora. Tivemos ganhos interessantes hoje na cotação tanto de Vale, Bradespar e também de outras empresas ligadas ao setor de mineração, com a melhoria dessa questão da demanda positiva aí na economia chinesa, que favorece o crescimento das exportações de minério de ferro. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça parte do nosso canal, compartilhe também o vídeo para que mais pessoas tenham acesso à informação. Nos encontramos nos próximos vídeos. Abraço!